Muito bem, meus caros, sejam todos bem-vindos. Vamos dar continuidade, então, ao nosso estudo do Catecismo de São Pio X e ainda tratando mais um pouco do último sacramento que nós inauguramos, né, nos nossos comentários, o matrimônio, né? Esse sacramento tem uma importância muito grande, porque, como nós vimos na última aula, ele é responsável pela, pela formação, pelo desenvolvimento daqueles que vão compor a sociedade no futuro, seja a sociedade civil, seja a sociedade eclesiástica, tá? Mas, para que esse sacramento ele tenha uma certa segurança diante do mundo e diante dos ataques que ele já sofreu nas inúmeras revoluções que o mundo viveu, a Igreja vai, com o passar das décadas, dos séculos, esclarecendo como esse sacramento deve ser aplicado, de que modo ele deve ser feito e quais são as propriedades dele. Então, resumidamente, poderíamos dizer que as grandes propriedades deste sacramento estão na unidade e na indissolubilidade. Esses dois, vamos dizer, essas duas colunas do matrimônio deixam claro a sua força e a sua grandeza na sociedade. É por isso, senhores, é claro, que as revoluções modernas, eles querem destruir a família. Porque destruindo a família, você destrói a sociedade, não é? Então, a Igreja deixa claro esses dois alicerces justamente para que, apesar dos ataques, aqueles que buscam conhecer a Deus saibam do que se trata esse sacramento. Pois bem, o contrato, que é esse matrimônio, é um contrato e um sacramento, como nós vimos na última aula. A relação contratual não se separa do sacramento. Tá, professor, mas por que o senhor está dizendo isso? Por causa do problema do casamento civil. Como que nós podemos olhar essa questão de um pretenso casamento civil diante do casamento chamado religioso? Nós sabemos que, historicamente, no passado, até o fim do Império, 1889, quando veio o governo republicano, o governo provisório, com esse governo provisório houve uma separação da Igreja e do Estado e, portanto, o Estado brasileiro não reconhecia mais o casamento religioso para efeitos civis, só reconhecia o casamento civil. Isso é, no mínimo, desculpe dizer, uma estupidez, porque toda a estrutura do casamento que até então havia sido estabelecida tinha, como eu falei, uma unidade contratual e sacramental. Aí a pergunta, é possível separar isso? Não. E a Igreja vai se dizer, olha, é o seguinte, existe casamento civil? O casamento civil, ele é nulo. Quando alguém fala assim, casamento civil, já está errado, porque não existe casamento civil. Qual é o olhar que a Igreja, então, coloca sobre esses ditos casamentos cartoriais? Só os considera para fins de direitos e transmissão de heranças e coisas relacionadas à vida jurídica. É como se fosse um mero acordo jurídico feito perante uma autoridade civil. Casamento? Jamais. Jamais. O único casamento que a Igreja reconhece, o único contrato reconhecido pela Igreja é o matrimônio sacramento. Então, o casamento civil, ele não tem nenhum valor de casamento. É estranho, né? Porque às vezes a certas pessoas, não todos, claro, mas as pessoas dão mais valor muitas vezes ao casamento civil
do que o casamento religioso, né? E invertem as coisas, né? Preparam tudo para o casamento civil e o religioso faz quando der. Quando, na verdade, não existe o primeiro. Perante os olhos de Deus, não existe casamento civil. É completamente nulo, né? E isso é muito bom a gente saber porque a preocupação que o católico deve ter em relação ao casamento civil deve ser como um mero documento judicial. Só isso. Hoje, atualmente, pela legislação brasileira, já é possível fazer um casamento religioso com efeitos civis. Então, essa separação assim total, vamos dizer assim, realizada pela República Velha, já não vale mais. Mas esse casamento, mesmo sendo ele realizado na igreja com efeitos civis, o que é civil é meramente efeito jurídico, mais nada. O casamento verdadeiro só é esse feito perante a igreja. Importante a gente destacar isso, né? Essa indissolubilidade do casamento, essa unidade, fica clara quando nosso Senhor vai condenar a forma antiga de se casar. Todo mundo sabe que, inclusive, há grandes patriarcas do Antigo Testamento que tiveram várias esposas. Isso não é estranho a ninguém, né? Só vocês abrirem a Sagrada Escritura, vocês vão ver lá que Salomão tinha 300 esposas, né? Ah tá, podia fazer isso? No momento, Deus permitiu isso de forma temporária por conta, e Nosso Senhor explica por quê, por conta da dureza do coração dos homens. Mas no momento em que a lei nova se estabelece, isso acaba completamente. Moisés também, de alguma maneira, vai inclusive autorizar o divórcio em algumas situações, e Nosso Senhor vai condená-la o divórcio do mesmo modo. Mas por que o casamento tomou esse rumo? Porque tomou esse rumo por causa das consequências do pecado e por causa da dureza do coração dos homens. Mas agora, com a nova lei, isso estava completamente extinto. Existem dois tipos de poligamia, tá? Uma é essa que Nosso Senhor vai condenar e a outra é possível. Que isso, professor? Não, é porque a outra, na verdade, não é poligamia. Uma das coisas que caracteriza essa indissolubilidade e a unidade é que essa indissolubilidade e essa unidade, elas só podem ser quebradas com a morte de um dos cônjuges. Uma vez que um deles, unidos pelo matrimônio, morre, o vínculo quebrou. Se o vínculo quebrou, novo casamento pode ser feito. É isso que a igreja chama de uma espécie de poligamia permitida. Na verdade, é a poligamia sucessiva. Você casou-se uma vez, ficou viúvo ou viúva, casou-se uma segunda vez, ficou viúvo ou viúva, casou-se uma terceira vez, ficou viúvo ou viúva. Esse tipo de, entre aspas, poligamia é permitido, tá? Claro que São Paulo dá um conselho de que o melhor que não se faça, tal, mas não proíbe, tá? Isso pode ser feito sem violar os princípios da moral cristã. Agora, a poligamia simultânea, essa foi completamente abolida pela Lei Nova. Isso era permitido, tá? Na Antiguidade, mas era uma permissão enquanto o sacramento ainda estava em estado de direito natural. Agora, elevado à condição sacramental, isso não seria mais permitido, tá? Então, pois bem, Nosso Senhor então leva o matrimônio para a sua pureza original, a pureza lá do primeiro casamento, né? Quando houve o primeiro casamento, né, entre Adão e Eva, houve um casamento entre um homem e uma mulher, né? Essa pureza vai ser quebrada
justamente por causa do pecado original. E é por isso que quando Nosso Senhor restaura, ele restaura no modelo da pureza original. Da mesma forma como Nosso Senhor condena essa poligamia simultânea, vai condenar também o divórcio. Isso era permitido? Também era permitido, mas permitido por um desvio da humanidade, por uma maldade da humanidade. Na lei nova, isso não vai ser mais permitido. Por conta de quê? Pois bem, Nosso Senhor condena terminantemente o divórcio e a igreja entende isso e toma uma posição perante o divórcio de acordo com as palavras de Nosso Senhor. Então, primeira posição que a igreja coloca contra o divórcio é não tolerar o divórcio. É algo que a igreja jamais vai tolerar. Também ela ensina que isso era contrário ao primeiro casamento. Não houve um divórcio no primeiro casamento, não houve uma separação. Aliás, não houve um divórcio no primeiro casamento. Então a igreja vai dizer, olha, isso não condiz com a origem do sacramento, com a origem da ação, né? Que não era sacramento ainda. É também o divórcio ofensivo ao direito natural. Porque se há uma unidade que forma um vínculo familiar, e isso entre os pagãos também formava, você possibilitar uma quebra dessa unidade não pode ser benéfico para a unidade familiar. Qualquer divisão, ela acaba acarretando um prejuízo para a unidade do grupo. Logo, violava também o direito natural. E a igreja considera o divórcio pior que a poligamia. Porque o que a poligamia, esse acréscimo de matrimônios na poligamia é um desvio grave, mas o divórcio é pior, porque ele quebra o vínculo familiar. Quer ver uma prova disso? Quando um homem na antiguidade se casava com várias mulheres, ele fazia delas suas esposas. Ele casava com todas elas, formava vamos dizer assim, um grupo familiar com todas as esposas. O que o divórcio fazia na antiguidade? Ele quebrava o vínculo. Então, nesse sentido estrutural, o divórcio é pior que a poligamia. Nosso Senhor condena as duas coisas, tá? Isso vai ser completamente abandonado por parte da igreja, ouvindo a voz do seu fundador, né? Agora, existe uma situação prática que nós não podemos ignorar, que é uma questão de necessidade de separação. Eu não estou falando de divórcio. O que seria uma separação sem ser divórcio? É justamente quando, às vezes, a unidade dos nubentes, dos cônjuges, está ameaçada por alguma coisa interna. Então, nessas condições de ameaça interna, a igreja tolera uma separação, que não é divórcio. Tem que ficar muito claro isso. Essa separação tem circunstâncias que permitem que ela aconteça de fato, mas sem quebrar o vínculo conjugal, sem quebrar a unidade sacramental. Portanto, numa situação como essa, os cônjuges separados por motivos graves não poderiam contrair outro matrimônio, porque estariam ainda ligados aos seus cônjuges antigos, tá? Mas a igreja admite isso em situações gravíssimas, tá? Que podem ocorrer, por exemplo, de perigo de vida e coisas desse tipo. Então a igreja não vai autorizar. Mas divórcio jamais. Mas a separação, ela pode ocorrer de várias maneiras, né? Você pode ter a separação das pessoas, a separação dos bens das pessoas,
Pode também haver uma separação da vida em comum, isso pode ser permitido pela igreja, a separação da coabitação. Mas todas essas separações, por motivos graves, não correspondem a divórcio. O divórcio é a quebra do vínculo conjugal. Isso é muito importante a gente destacar, né? E quando que a igreja admite essa separação? O que poderíamos citar como casos graves para ver essa separação que sempre tende a igreja espera que isso seja momentânea e que depois as coisas se restabeleçam, mas às vezes nem sempre é possível, pelo menos a curto prazo. É o caso, por exemplo, esse tipo de coisa é admitida no caso de adultério, né? Às vezes a convivência fica impossível por causa daquilo, mas houve uma separação, não quebra o vínculo matrimonial. Outro caso também que a igreja admite é apostasia. Apostasia e heresia. Quando um cônjuge abandona a fé e começa a ameaçar a educação católica dos filhos e da própria família, pode haver esse afastamento, mas jamais com permissão de contrair novo matrimônio, tá? Então essas situações podem acontecer e todas elas são de um cunho assim, vamos dizer, belicoso, né? Briga. Pode haver, então, é possível uma separação amigável? Há um caso, sim. É a vida religiosa. Ué, como assim? Bom, pode acontecer, é raro, mas pode acontecer, de comum acordo, o esposo, o marido, depois de ter criado os filhos já adultos, de comum acordo, os dois entrarem para a vida religiosa. O marido se tornar monge e a mulher se tornar freira. Pode acontecer isso? Pode. É uma separação? É. Mas é uma separação amigável, ou seja, de comum acordo. Quebrou o vínculo matrimonial? Não. Eles continuam casados, mas estão separados pela vida religiosa. Isso é raro acontecer, mas já aconteceu em alguns momentos na vida da igreja, tá? Pois bem, senhores, a igreja deixando claro as bases do matrimônio é para a segurança da sociedade, né? Não existe estado, país, reino, cidade que não seja formado por famílias, em todos os aspectos dessa palavra. Então, fortalecer o vínculo familiar deveria ser o objetivo de toda a sociedade, né? O que mais pode dar garantias de uma ordem e de um futuro para a sociedade que não seja um grupo de famílias bem constituídas, todo mundo cumprindo seus deveres, numa unidade e numa indissolubilidade. É para proteger, antes de tudo, a ordem natural, com vistas à ordem sobrenatural, que a igreja protege o matrimônio desta forma. E por isso ela é atacada pelo mundo inteiro. E os ataques que fazem contra isso é para criar na mente das pessoas o seguinte, ó, isso é bobagem. Formar um grupo familiar, família, uma pessoa, é uma experiência. Depois você vai enjoar, você desfaz e faz outra. Isso que parece ser algo assim, libertador, aprazível, é a ruína da sociedade completamente. A igreja entendeu isso. Por entender isso, ela coloca essas bases nesses termos do matrimônio, tá? Então, mas como nós já tínhamos visto, o matrimônio, ele tem a sua força não nas razões mundanas, mas nas razões sacramentais. Foi elevado a uma condição, tem graças especiais. Então, se é sacramento e tem graças especiais, eu tenho que encontrar no matrimônio o quê? O sinal sensível que marca todo o sacramento. E quais são o sinal sensível do sacramento? Matéria e forma.
Vou encontrar isso no matrimônio? Claro, senão não é sacramento. Vamos ver então como funciona isso? A matéria do sacramento, isso é interessante, a matéria e a forma do sacramento se apresentam para nós no contrato. Lembra do contrato que eu falei que não anda separado do sacramento? Então, é por esse motivo, porque a matéria e a forma do sacramento são o contrato. Esse contrato eu posso chamar, para ficar até mais bonito, consentimento. Esse contrato é um consentimento. Sentimento, uma vontade de duas pessoas. Esse consentimento dos dois, que é expresso no matrimônio, no rito do matrimônio, é o que na filosofia a gente chama de causa eficiente do matrimônio. É o que causa o sacramento. Então a matéria e a forma são esse consentimento dos noivos, né? Pois bem, o Papa Eugênio IV, naquela exortação que ele faz aos armênios, que nós citamos na outra aula, ele deixa claro com uma frase, ó, se entregam mutuamente. Né? Essa entrega é como se um se jogasse no outro, um se entregasse completamente ao outro. É um perfeito amor, um ato de amor, o amor conjugal. Esse amor existe. E está entre os maiores bens que nós podemos ter nessa terra, é justamente o amor conjugal. Essa entrega que o Papa, essa entrega mútua que o Papa declara naquela exortação aos armênios, ele deixa claro a função do matrimônio e as prerrogativas desse mesmo matrimônio. Isso é muito importante. E se ele fala dessa entrega mútua com um valor sacramental, eu falo de efeitos. Isso causa algum efeito para os dois? Claro que sim. Claro que causa um efeito. E que efeitos são esses? Bom, primeiro, confere uma graça que é a graça santificante. Por que confere graça santificante o matrimônio? Porque é um sacramento dos vivos. Você já tem a graça do estado de graça. Ele vai conferir um acréscimo na graça santificante. Você vai ganhar uma graça a mais. E, como todo sacramento, tem a sua graça própria do sacramento, que é a graça sacramental. Se acontece com os outros, acontecerá com o casamento também. Essa graça, então, é o estado, é a capacidade que os cônjuges recebem para realizar os deveres de Estado no matrimônio. Todos os deveres de Estado do matrimônio. É uma graça especial. Por isso que eu falo, não é para ter medo de casar. O medo do casamento, ele é muito mais insuflado por uma ideia materialista do que em si por uma confiança na providência. Tem que confiar na providência. Né? Há um consentimento geral assim das pessoas, né? E eu pude observar isso até entre católicos, de que as pessoas protelam o casamento porque querem ter mais bens para se casar. Ah, eu quero primeiro ter tal coisa, depois eu quero primeiro ter tal outra. Ah, não, agora eu quero ganhar um pouco mais. Ih, meu salário tem que aumentar. Então o indivíduo vai botando empecilhos para a realização de um casamento, né? na vida, e não vai se casar. Quando, na verdade, o casamento é uma grande aventura mesmo. Você tem que confiar na providência. Vamos em frente. Deus proverá. Isso parece loucura para os materialistas? Parece, porque eles não acreditam na graça. Mas para aqueles que acreditam na graça, vamos. É a vontade de Deus, Ele vai nos ajudar. Se alguma coisa vier a faltar, Deus nos proverá de alguma maneira. Talvez não da maneira como eu queira, mas de uma outra maneira. Então, essa atitude de ir adiante, ela é
sustentada por essa graça sacramental. Tudo que eu precisar fazer ali, que humanamente talvez eu considere impossível, a graça sacramental vai me ajudar. É comum, por exemplo, né, um casal tem o primeiro filho, sofrem. Ah, puxa vida, pô, mais um filho, o sofrimento vai ser maior. Eu não vou conseguir, não. Logo na cabeça, eu não vou conseguir, não. Aí vem, consegue. Aí vem o terceiro. E também não vou conseguir. Não consegue. Por que conseguiu? Lá no primeiro ele achou que não conseguia. No segundo também conseguiu. O terceiro conseguiu. Como é que ele conseguiu? A análise que ele fez natural da coisa, ele analisou que não ia conseguir. Mas conseguiu, porque ele recebeu graças e a graça o ajudou a fazer. Cabe a nós a coragem. Coragem e generosidade. O resto o Criador faz. O nosso Senhor ajuda no que for necessário, tá? Então, essa concepção, essa graça especial do casamento está presente como parte da sua dignidade sacramental. O ministro do sacramento, esse não é o padre, né? Toda a maioria dos sacramentos é o padre, é o bispo, esse não. O ministro do sacramento são os noivos. São eles que realizam o sacramento, né? Eles é que fazem o sacramento, é eles que consentem e o consentimento deles é a causa eficiente do casamento. O padre é o quê, então? O padre é como se fosse uma testemunha que representa a igreja e nessa participação, nesse testemunhar do padre, ele confere, né, pelo consentimento dos dois, a elevação da união deles. Eu os uno em matrimônio, eu os conjugo em matrimônio, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O padre confere isso. Tanto é que o rito do casamento, ele é um rito bem simples, belíssimo, mas simples. Daí também existe toda uma situação materialista de um exagero em relação ao casamento. Vou dar uma festa, quantos convidados, um salão gigante, vou dar chinelo de presente, um monte de bobagem assim. Nada disso é necessário. É claro que é normal fazer uma festa no casamento, claro, né? Só lembrar das bodas de Caná, né? Aquela festa que Nosso Senhor foi durou 7 dias. Era comum as festas de casamento longas entre o povo hebreu, né? Então, festejar o casamento é a coisa mais normal do mundo, né? Posso festejar? Posso, mas eu não posso fazer disso o objetivo último do casamento, né? Até mesmo os ritos da igreja, né? Houve uma série de exageros com o passar dos séculos, né? É certo, por exemplo, que a noiva é a grande figura do casamento. O noivo fica meio eclipsado com a noiva. E é para ser assim mesmo. Matrimônio, né? Ela é que dá o tom da coisa. Então, existe até uma regra, né? A noiva, você se casa na paróquia da noiva, né? Porque a noiva que dita tudo, dita a paróquia, dita tudo a partir dela, né? Mas é uma coisa assim, que é um ato, né? Se a gente olhar um casamento católico tradicional, você vai ver que é um ato belo e simples e significativo, né? Alguns elementos desse rito antigo foram tirados, né? Como, por exemplo, o padre enrola a estola dele nas mãos dos noivos e na hora em que ele faz esses ritos, ele mostra como que a unidade que vai se constituir a partir dali, né? Esse rito saiu do ritual, né? Ele também vai, na hora em que os dois derem o consentimento é dado perante a igreja, né? Perante a igreja católica apostólica romana. O indivíduo frisa isso na hora de casar diante do padre e os dois de joelhos, né? Então, é um rito assim, curto, profundo e seco, vamos dizer assim. Ele é profundo, profundo.
mas ao mesmo tempo é algo rápido. Um casamento tradicional na igreja dura 15 minutos. O que demora um pouquinho mais é o sermão do padre, né? Porque o padre, na hora de fazer... Mas aí quando a missa é precedida quando o casamento é precedido de uma missa, né? E normalmente os casais católicos fazem isso, né? Você tem o rito do casamento, acabou o rito do casamento, logo em seguida é celebrada a missa dos noivos. Existe uma missa especial dos noivos. E no final da missa, o padre ainda dá uma bênção especialíssima sobre os noivos, invocando as virtudes das grandes mulheres do Antigo Testamento e tal. Maravilhoso, mas é a missa. E o sermão da missa de casamento, o padre às vezes se alonga um pouquinho para deixar claro o que vai acontecer ali. Pode fazer o sermãozinho ou antes do casamento, na hora que o casamento é feito, ou pode fazer na hora da missa. Mas isso deixava claro que a igreja está ali, mas não é o ministro da igreja que é o ministro do sacramento, mas os noivos. Tá? Então, é o sacramento onde, pela primeira vez, a sociedade eclesiástica não faz o ministério do casamento, mas são os noivos que realizam. Tá? Aí você tem lá o casamento, né? E depois vai haver a consumação do ato com a união conjugal. Pois bem, esses ministros do casamento, né? Eles vão, sendo a tônica do sacramento, eles vão ser sujeitos válidos, vamos dizer assim, para receberem os sacramentos. E o que confere a eles a condição de validade para receber o sacramento? Bom, primeiro de tudo, é o mesmo que eu perguntasse: quem é que pode receber o sacramento do matrimônio? Primeiro, quem é batizado. Isso vale, né? Sacramento dos vivos. Se é sacramento dos vivos, tem que estar em estado de graça, né? Por isso que antes do casamento, o padre vai orientar a fazer uma confissão geral. Confessar direitinho. Normalmente tem uma preparação para o casamento, né? Essa preparação para o casamento o padre deve fazer, conversar com os noivos, mas não precisa ser também um curso universitário, não. 2, 3 anos, não. Coisa de 1 mês, 2 meses, o padre vai ali, vai orientando o casal, dizendo claro para eles o que é a obrigação de cada um, né? Porque nesse ponto também muita confusão é feita, né? Essa questão, por exemplo, que entra da autoridade do marido. O marido tem autoridade sobre a mulher? Tem, né? Mas como exerce essa autoridade? É através de um autoritarismo? Não. É uma mutualidade. Os dois estão unidos com funções específicas, aonde a cabeça é o marido. Por quê? Porque é símbolo de Cristo com a igreja. Quem comanda a igreja? É Cristo? Ou é a igreja? É Cristo. Mas a igreja é a esposa dele. É aquela que ele guarda, que ele protege, que ele cumula de bênçãos, que ele cumula de graças, que ele cumula de santidade. Então essa mutualidade transforma essa submissão em algo aprazível. Mas, novamente, a mentalidade revolucionária, materialista, liberal, vai encarar isso como uma escravidão. Essa submissão da mulher ao homem, ela se dá dentro da caridade cristã, é como se fosse um aconchego. Não tem isso. É porque toda vez que a gente envolve uma questão de chefia e autoridade, o mundo revolucionário treme, né? Mas, na verdade, quando isso se dá na prática de forma correta, a coisa transforma-se num lar. Vai ter, tudo vai ser maravilhoso, vai ser uma família igual o comercial da margarina, né? A gente brinca, né? Comercial de margarina, todo mundo é feliz, né? Claro que não, vai ter problema, vai ter uma série de coisas. Mas o fato
do casal seguir a moral católica, estar próximo da vida da igreja, do padre, isso dá um apoio na hora das dificuldades que virão. Nosso Senhor não promete que vai acabar as cruzes virão, mas todos terão as graças necessárias para passar por elas. Tá? É isso que é interessante, né? Nessa concepção sacramental do matrimônio, né? Pois bem, o indivíduo tem que estar em estado de graça. Segundo, o consentimento mútuo. Claro, eu não posso querer casar com uma pessoa, a pessoa não quer casar comigo. Não, tem que querer os dois, né? Não faz sentido. Então, o consentimento mútuo é algo que tem que ser anterior, né? Pois bem, tem que haver também a presença do sacerdote, mesmo não sendo ministro, mas a presença dele. E as testemunhas. Aí entra a questão dos padrinhos, né? São as testemunhas do casamento. São as pessoas que vão testemunhar que de fato vocês se casaram. De fato eles se casaram. Eu vi, olha lá, eu vi que eles se casaram. Aí você assina lá. Essa é a função do padrinho, né? Mas aí é claro, né? Veio um costume assim, depois com o passar dos anos, dos padrinhos darem um presente de casamento. Isso é tudo perfeitamente normal. Não existe nenhum problema em você dar um presente de casamento, pelo contrário, né? Não tem mais dote, né? Então tem que dar um presente de casamento. Tem que dar um presente de casamento para ajudar o casal a se desenvolver, né? Mas tem gente que exagera. 20 padrinhos, 10 padrinhos. Não precisa disso tudo. Você pode até, por consideração, chamar lá um grupo de padrinhos e tal, mas dois casais de um lado, dois casais no outro, já tá bom, né? Então, tem toda essa ponderação, né? É o suficiente, porque são só testemunhas do casamento. Estão ali para ver que vocês se casaram na presença do padre, tá? Isso é muito interessante para que haja o quê? A validade do sacramento. Pois bem, agora quanto à liceidade do casamento. Um casamento válido é uma coisa, e o casamento lícito, né? Isso é importante a gente ver também. Para que o casamento seja lícito, claro, né? Você tem que estar em estado de graça, né? Aliás, é uma condição que vale para as duas coisas. Esse estado de graça, quando você não se casa no estado de graça, o casamento pode ser inválido. Então, por isso que é importante o padre chamar os dois para a confissão. Tá? Então, vamos confessar. Antes do casamento, marca um dia e vai lá e faz a confissão, né? Esses impedimentos, senhores, muitas vezes aparecem e muitas vezes é um dos assuntos que vem à tona quando se trata de casamento, são os impedimentos, né? Há dois tipos de impedimentos que podem acontecer no casamento. Os chamados impedientes. Impedimentos. Esses impedientes são chamados também proibitivos. E os impedientes dirimentes. Qual a diferença de um para o outro, né? Isso já envolve um pouquinho de direito canônico, mas vamos tentar resumir isso, né? Os impedientes proibitivos, curiosamente, tornam ilícitos, mas não inválidos. Os impedimentos dirimentes tornam inválido. Vamos ver alguns exemplos de cada um deles, né? Vamos ver primeiro os proibitivos impedientes, né? Por exemplo, esses primeiros, eles, vamos dizer assim, de alguma maneira, eles podem ser sanados. São impedimentos que podem ser consertados, vamos dizer assim.
E quais são esses impedimentos que podem ser consertados? Por exemplo, o indivíduo recebe um voto, tem um voto religioso. Ele tendo um voto religioso, é um impedimento para o casamento. Mas pode ser desfeito? Pode ser desfeito, né? Pode o bispo, o papa, suspender aquilo dali e permitir o casamento. Mas enquanto tiver o voto, aquilo não será permitido, tá? Outro também é a questão do parentesco legal. O que é parentesco legal? Adoção, né? Você não pode, né, de imediato, autorizar um casamento entre um filho através de uma adoção. Então, o parentesco legal, ele vai ter o impedimento presente como uma forma ali, né? Eu acho difícil reverter isso, né? Mas, de qualquer forma, é o impedimento proibitivo. Agora, os impedimentos dirimentes, que são os mais graves, né? Podem acontecer, por exemplo, falta de idade. Aí vem a velha discussão: qual é a idade para se casar? Atualmente é meio complicado, né? Porque nós percebemos um fenômeno no mundo que é o fenômeno da falta de maturidade, principalmente nos homens, nas mulheres também. Mas no passado, a idade, vamos dizer assim, de você ter uma certa capacidade para o casamento era muito menor do que hoje. Então, por exemplo, né, tradicionalmente, um homem com 16 anos já podia se casar. Menos de 16, não podia. E uma moça, 14 anos, já podia se casar. Na prática, atualmente, isso é uma questão de disciplina, talvez não funcione muito bem, né? Mas existem regras para isso e tudo vai depender também de uma análise do pároco, né? Vamos supor que apareça um jovem e tem que também levar em consideração a lei civil, tem um monte de coisas, né? Isso, na verdade, é uma regra geral, mas tem que se levar em consideração o que a lei do país fala. No país, olha, ninguém pode se casar com menos de 16 anos. A igreja não vai passar por cima da lei do país para arrumar um problema, vai pedir que se espere para completar a idade de casamento, tá? Mas tem que levar em consideração também a cultura da época, né? Hoje um rapaz de 16 anos é uma criança. É muito raro você ver um rapazinho de 16 anos com a maturidade suficiente para constituir uma família. Mas no passado isso era comum, né? Se a gente voltar aí no tempo lá, a gente vai chegar lá no século XIII, o primeiro rei de Portugal, Dom Afonso Henriques, foi rei com 16 anos de idade. Ele fez a independência de Portugal com 16 anos de idade. Esse tinha condição de se casar? Claro que tinha. Né? Mas hoje um rapaz de 16 anos é um menino, né? Então essas coisas têm que ser levadas em consideração, né? Outra coisa também que é um impeditivo é disparidade de culto. Isso aí é uma discussão enorme. Por quê? Levanta-se sempre a questão do casamento misto, né? Vocês devem ter visto isso, ouvido falar disso, né? Existe uma coisa chamada privilégio paulino, porque vem de São Paulo. São Paulo deixa claro: cônjuge está pondo em risco a fé do outro, separa. Então, o critério da fé, que São Paulo levanta, a igreja sempre considerou, é de origem apostólica. Fé é algo que não pode ser colocado em jogo na hora de um matrimônio. Então, você vai se casar com uma moça, você é católico? Procure uma moça católica. Por quê? Vocês serão responsáveis pela educação dos filhos.
E a educação dos filhos é a educação na fé. Então, eu sei que acontece alguns casamentos aí que são autorizados. Só que o que a igreja é prudente, tá? A igreja não autoriza isso assim de qualquer jeito, não, tá? A igreja normalmente ela não vai autorizar. Mas pode acontecer, por exemplo, em casos assim muito particulares, do cônjuge não católico se comprometer a dar uma educação católica às crianças, se comprometer a permitir que a família frequente a igreja, que o catolicismo seja ensinado e que ele vai ficar na dele quietinho. Então, num caso como esse, a igreja pode até autorizar o casamento. Mas é depois de muita pesquisa, depois de muita conversa e depois do padre estar certo de que o fato daquele indivíduo ser de outro culto não vai atrapalhar a fé da família. Se qualquer sinal disso aparecer, ele não vai fazer o casamento. Não vou casar vocês, não. Às vezes até por uma disparidade de temperamento, o padre às vezes não aconselha, espera mais um ano, espera mais 6 meses, para ver se a coisa vai dar certo. Por quê? É um passo muito importante na vida da pessoa. É uma escolha de unidade mútua. Então, se você escolhe mal, aquilo ali vai trazer um problema gigantesco na vida futura. Só que, infelizmente, hoje em dia, tudo corrobora para isso. E no passado, tudo corroborava para o contrário. Então, às vezes, no passado, você tinha uns casamentos assim meio estranhos, incompatíveis, que davam certo. E às vezes, no tempo de hoje, um vínculo afetivo de duas pessoas que parecia ser tão perfeito, tão adequado, os dois combinam muito. Chega lá, acontece uma série de coisas, umas tragédias. Por quê? Você não tem mais na sociedade uma estrutura que leve você para um casamento visando o bem último do homem. O casamento acaba ficando só naquele campo da realização pessoal, se esquecendo que aquilo ali foi constituído por Deus para formar famílias e famílias católicas e essas famílias irem para o céu. Cada alma que nasce de um casamento, Deus quer que você prepare aquela alma para ir para o céu. E os pais têm a obrigação diante de Deus de fazer. Se o filho se perder por culpa dos pais, eles vão responder por isso perante Deus. Agora, se não foi por culpa deles, eles fizeram tudo e o filho rejeitou a graça, aí, claro, não vão responder por isso. Mas o cuidado que a igreja teve em relação a colocar esses impeditivos e que às vezes as pessoas consideram até exagerado, foi justamente para que a família chegue ao seu fim nas condições mais perfeitas possíveis. Então, quando muitas vezes essas coisas aparecem e o mundo de hoje está cheio desses negócios, né? Inclusive há um entendimento equivocado sobre essa questão de separar e divórcio e anular casamento, né? Na verdade, como eu falei, casamento não se anula. Ou ele já é anulável, já é nulo desde o princípio, ou ele aconteceu. Se ele aconteceu, não pode ser desfeito. Se houve todos os requisitos, todas as prerrogativas foram ok, o casamento se realizou. Se o casamento se realizou, o vínculo está feito. Agora, quando a igreja declara assim, tal casamento está nulo desde o princípio, ou seja, ele nunca aconteceu. Mas se ele já aconteceu, ele não pode mais ser anulado. Por isso que às vezes tem que provar o motivo de declaração de nulidade. Você tem que provar.
provar para a igreja, perante o tribunal. Ué, não leve por quê? Por causa disso, vamos avaliar. Pá, 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 pá. Aí vai começar lá toda uma avaliação canônica, jurídica, para saber se de fato ele pode ser declarado nulo desde o início. Mas se a igreja concluir que o casamento aconteceu, era, né? Vocês sabem que isso deu problema lá com os reis do passado, né? Os reis não tinham filhos, ou por causa de lei sálica só tinha filho mulher, né, filha, e eles queriam se casar com outras mulheres para poder nascer um filho homem ou para ter um filho, e queriam que o Papa desse chancela nisso tudo, né? E a igreja sofreu até guerras, perseguição, cismas e desentendimentos com esses reis por conta disso, para salvaguardar o quê? O sacramento do matrimônio, tá? É muito importante nós lembrarmos disso, né? Pois bem, eu não preciso nem citar, né, que os casamentos, quando há consanguinidade, não pode haver casamento, né? Casamento com parente, com família, né, na linha reta, parentesco em linha reta. Na linha colateral, só depois do terceiro grau. Mas na linha reta, não pode haver. Tudo isso para proteger a família, tá? De problemas que no futuro possam acontecer. Então, há uma série de pormenores relacionados a isso que não cabe a gente trazer também no catecismo, porque ficaria uma coisa muito longa, muito difícil, né? A questão da afinidade, né? Os afins são os parentes dos cônjuges, né? Então, por exemplo, os pais da minha esposa são meus afins, né? E os meus pais são afins dela. Não pode haver casamento entre afins, tá? E é curioso que você sabia que perante a lei, quem estuda direito sabe disso, né? Perante a lei, se o casamento é desfeito, vamos supor, pela viuvez, eu perco o vínculo com a minha esposa, mas não perco com os afins. Então, sogra é para sempre. Sogro é para sempre. Uma vez sogro, para sempre sogro. Mesmo que o vínculo se desfaça, tá? Então, nessas proximidades de afinidade, também não pode ter casamento, né? Vai ter que ser bem distante, né? Pois bem, a igreja, então, nos casos onde o impedimento é proibitivo, pode uma autoridade da igreja remover esses impedimentos. Em casos chamados dirimentes, que foram os últimos casos que nós vimos, não é possível realizar matrimônio. Outro também que não pode, vou dar como exemplo, é parentesco espiritual. Padrinho e madrinha de batismo não podem se casar com afilhado, tá? É outro exemplo também de impedimento do casamento. Então a igreja vai cercando de impedimentos e dá a impressão para muita gente que a igreja quer, sei lá, controlar a vida da família. Não é isso. Ela quer proteger a família. Proteger a família do desgaste vindo do quê? De tragédias futuras e também proteger o quê? Das ideias revolucionárias que invadiram o mundo no decorrer dos séculos, tá? Então, é importante nós vermos por qual motivo o sacramento do matrimônio é tão protegido. Por quê? Porque é dali que brotará a sociedade do futuro. A sociedade do futuro vai nascer da família. Então, a preservação da família, ainda no tempo em que não havia o sacramento do matrimônio, já era uma preocupação até mesmo de estados pagãos. Nenhum governo, em sã consciência, faria leis para destruir a família,
Porque a base dele é a família. Né? Então, muito mais depois da fundação da igreja, muito mais depois da vinda de Nosso Senhor, elevando isso a uma condição sacramental. E aí tem um ponto muito importante. Como a coisa foi elevada a uma condição sacramental, só a Igreja Católica tem autoridade para autorizar ou proibir casamentos. Essa autoridade nasce da autoridade que a Igreja recebeu de Cristo. Então, só ela pode dizer: você pode se casar com fulano ou com ciclano. Você não pode se casar com fulano ou não pode se casar com ciclano. A Igreja, ela tem essa autoridade, não só tem, como só ela tem. Mas ninguém, o Estado não tem? Não tem Estado. O casamento civil, como eu falei para os senhores, é nulo perante a Igreja. Tá? Aquilo ali é só por uma questão assim, para quem vai ficar a casa? Para quem vai ficar o carro? Então você vai lá, faz o casamento ali, né? Com união, como é que é? Comunhão total de bens, comunhão parcial de bens, são os modelos de peça que você pode optar na hora da certidão de casamento. Mas é como o nome está falando, é uma certidão, só para constar para efeitos civis. Não há nenhuma autoridade ou sacralidade no casamento civil. Somente existe isso tudo que eu falei para os senhores hoje no casamento dentro da Igreja Católica. Perfeito, senhores? Bom, agora, dúvidas, perguntas, esclarecimentos, se eu puder ajudar. Eu acho que um dos pontos assim sobre a validade do casamento, eu acho que mesmo casais assim, vamos dizer católicos que não sejam tão praticantes assim, né? Eu acho que o ponto mais óbvio aqui que eles podem violar é estar em estado de graça, né? Não se confessar antes de casar, né? E aí isso tornaria o casamento não válido ou nulo. Não teria validade, né? Sim. Mas é difícil isso acontecer, só se fosse por uma maldade muito pertinaz. Por que eu digo isso? Porque um casal católico, como é que seria o trâmite natural de um casamento, né? Ele começaria a namorar uma moça. Vamos tentar aqui, rapidinho, uma historinha. Começou a namorar uma moça. Como é que é o namoro católico? Você vai chegar para o padre, padre, olha só, eu conheci uma moça, a moça é a mesma coisa, conheci um rapaz que deveria ser católico, vai ser católico, vamos supor, trabalhar com católicos. Eles vão falar com o padre, estão namorando. E o padre, que bom, que bom. Namoro, namoro? Namoro, não existe vínculo no namoro, tá? É bom antes de dizer, namoro é para terminar. Por que eu digo isso? É porque a hora de terminar é quando você está namorando. É isso que eu quero dizer. Mas não existe vínculo nenhum no namoro. Mas, como o casalzinho é católico, vai falar com o padre, eu estou namorando fulano, o padre vai dizer, meu filho, tudo bem, namora ela, cuidado, tal, não sei o quê, namora direitinho e tal, mas ali não tem vínculo nenhum. Se a coisa persistir, eles vão chegar para o padre e vão dizer, olha, nós queremos ficar noivos. Opa, noivado já é um início de algum vínculo. Então, o padre vai marcar um dia, vai benzer as alianças de noivado e vai botar as alianças de noivo que fica na mão contrária, né? A mão do casamento, a mão do noivado. Aí benção as alianças, tudo muito simples. Benção as alianças, bota um no dedo do outro, acabou, né? Estão noivos. Nesse momento, já existe um vínculo. Indissolúvel? Não. Mas esse vínculo do noivado, ele só pode ser desfeito em comum acordo. Olha, acho que não vai dar para a gente continuar, não. Vamos cada um tomar seu rumo, tal, não sei o quê. Então tá, eu concordo. Pode, sem muita cerimônia, sem nada. Mas precisa que os dois cheguem a esse acordo. Ou então vão conversar com o padre. Repare, o padre está sempre ali. Na hora do namoro, na hora do noivado, né?
Então o padre está ali de olho nos filhos dele, porque o padre é pai daquelas pessoas, pai espiritual de todo mundo ali. E aí o padre, tradicionalmente, ele vai cobrar a preparação do casamento. Por que ele cobra a preparação do casamento? Essa cobrança da preparação do casamento, ele já vai analisar se os dois estão realmente empenhados em formar uma família católica, ou se é só para brincar. Quando o noivado começa a ficar muito longo, o padre puxa a orelha. Antigamente era assim, né? O padre começa a ficar muito longo, vocês não vão se casar, não? Já está passando, padre, eu tenho que ganhar 50 mil reais. Não, não vai. Vocês vão se casar, né? Porque começa esse negócio, né? Tá, não, eu preciso comprar minha casa, meu carro, meu iate, meu avião, né? E o casamento vai sendo protelado. Aí o padre vai chamar a atenção. Olha, não, você tem que marcar a data. Vamos marcar essa data logo. Marca para daqui a 6 meses. É assim. Padre acompanhando. Chega no momento da preparação de casamento, vai ter o proclamas, né? Que em Portugal, o Brasil também chama-se de período de banhos, né? Porque você vai sanando os impedimentos todos, vai banhando e vai deixando a coisa pura, perfeita, né? Os portugueses gostam desses nomes. Então, o proclamas, né? Vai botar na porta da igreja e vai dizer, olha, se alguém souber de algum impedimento aqui desses dois, já pode avisar. Então, cerca tudo. Eles vão se casar. Então, vai marcar a data, o padre vai acertar a data, tudo bonitinho. Quando a data estiver marcada, o padre vai começar a fazer um curso de noivos com eles. Vai chamar lá semanalmente ou mensalmente, mas semanalmente, e vai começar a instruir, olha, como é que é uma família católica? Como é que vai ser o dever de um para com o outro? Como é que vai ser a obediência da mulher? Como é que vai ser a autoridade do marido? E vai explicar tintim por tintim. É assim. Olha só, tudo acompanhando com o padre. Chega na semana do casamento. Qual é a probabilidade desse casal não se confessar? É quase zero. Se um casamento seguir mesmo essa ordem que deveria seguir, claro que eu estou tratando num exemplo bem clássico, tá? Mas pode ser que não aconteça dessa forma para todo mundo. Mas esse casal certamente vai se preocupar em se confessar. E o padre vai ter esse cuidado. E aí? Que dia que vocês vão se confessar? O matrimônio é semana que vem. Vocês têm que vir aqui confessar para casar. Então o padre tem que tomar esse cuidado, né? Justamente por quê? Porque se não confessar, não vai estar em estado de graça para o casamento, né? Então o padre vai ter esse cuidado e, em geral, um casamento católico ele se dá dessa forma. Aí vem o dia, acontece o patrimônio, o casamento é consumado, tudo bonitinho, a família está constituída. Aí agora, a partir desse momento, não tem mais como separar. Você vê, você teve esse tempo todo para tomar a decisão, né? E ali, você, na hora de realizar isso, vivendo você num ambiente católico, dificilmente você não vai se confessar, entendeu? Então, dificilmente esse problema vai ocorrer. Mas já deve ter ocorrido. Porque para a igreja botar ali, deixar claro nas suas leis como tem que ser a coisa, provavelmente já deve ter ocorrido algumas vezes, né? O que eu me referia era mais assim, cerimônias que hoje são feitas na igreja por um padre e tal, mas que as pessoas não são católicos praticantes, que não passaram por tudo isso, né? Ah, Mas sim. apesar disso, a grande maioria, eu imagino, são batizadas, né? Tem consentimento mútuo, etc. Né? Atendem todas as condições, com exceção, acho que aí no caso sim, a confissão. Exatamente por causa da vivência católica que não existe, né? Apesar de estar casando na igreja, É, pela cerimônia, etc. aí vai caber ao trabalho do pároco, né? O pároco é que vai ter que analisar isso de perto e tomar a decisão dele. Caso ou não caso vocês? E Né? outra coisa que chama atenção é que a crisma não é pré-requisito, né? Olha, a- as obras de catecismo não falam, mas é sim.
Invalidaria o casamento casar sem ser crismado? Não. Mas o ideal é que seja. Por quê? Por maturidade espiritual. Saiu da infância. Maturidade espiritual. Né? Você é adulto agora, espiritualmente. Tem que se crismar para casar. Mas aí o que acontece? Vamos de novo para a prática da igreja. Você fez todo aquele trâmite que eu te contei, e quando faltava lá, o padre vai logo perguntar: senhor é crismado? Não, não sou. Ah, é? Então, peraí. Vamos marcar a crisma do senhor para antes do casamento. É isso que vai acontecer. Esse cuidado do padre saber que caminho... Hã? Não, tem que ser o bispo. Não, assim, em estado de necessidade, pode ser assim, um atrás do outro, né? Marcaria. A coisa tivesse sido agendada antes, né? Vamos dizer assim, foi agendado antes, né? Ele já sabendo a data do casamento, ele pode incluir ali naquele dia a crisma. Ah, mas se o bispo não vier, aí entram aquelas condições, né? Em estado de necessidade, o bispo pode, como é que se diz? Outorgar ao padre aquele momento ali de fazer a crisma. Mas assim, antes do... Isso, exatamente, antes. Antes, tem que ser tudo antes. Então ele pode, numa necessidade urgente, realizar tudo ali ao mesmo tempo. Entendeu? Mas normalmente as coisas não acontecem assim. Normalmente você acaba tendo tempo para tudo. E o padre, ele vai fixar isso, ele vai marcar a data, ele vai conversar com os noivos, né? No mundo católico é assim, né? Eu tenho um caso aqui que eu vou contar, mas eu não vou dar nomes, tá? Só para a gente terminar. Estava tendo um curso de noivos numa igreja aqui do centro do Rio. Isso foi fato, década de 90. E tinha lá 40 casais inscritos. Aí o padre, né, foi trocado, o padre não pôde continuar o trabalho ali e pediu ajuda para um monge do Mosteiro de São Bento. O senhor poderia ali dar uma mãozinha ali naquela formação de casais, né? O padre foi para lá, não vou dizer quem é. Ele foi para lá, chegou lá, tinha, sei lá, 40 casais inscritos. Quando ele foi para a reunião de formação, tinha 5 casais. Ele, ué, tô vendo aqui um monte de casal aqui inscrito. Tinha até casal famoso, ator, sei o que da televisão, né? Cadê esse pessoal? Não tá no negócio de formação? Não, padre, eles botaram o nome aqui, mas nunca apareceram aqui, não. Ah, não! Foi lá, ó, cancelou o casamento de todo mundo. Entendeu? Não vai vir saber como se casa, não vai se instruir de nada, não tem mais casamento. Deu uma confusão. Foi parar no bispo, né? Mas eu acho que no final das contas, o pessoal levou um puxão de orelha e acabou indo, né? Aí teve os casamentos, né? Mas o fato é que esse cuidado tem que ter. Eu não conheço uma paróquia que não tenha esse cuidado com os noivos. Eu acho que o que acontece no mundo hoje, né? O que acontece no mundo hoje é que os casais não querem mais se casar. Não sei, né? Posso estar sendo tolo também, né? Mas eu acho assim que os padres em geral vão ter que ter esse cuidado. Quando eles fizeram o seminário, né, eles foram formados para isso, né? Chegar ali, procurar o padre é um pai, né? O pai, me ajuda, pai. O pai tem que estar ali cuidando do filho. Deveria ser assim, não é? Mas a gente sabe que às vezes não é. Infelizmente, isso pode ter consequências graves na vida da pessoa, né? Mas eu duvido assim que você, sendo um católico próximo da sua paróquia, próximo do seu padre, você chega, padre, olha só, eu conheci uma moça aqui, eu quero me casar com ela, tal, não sei o quê. Duvido que ele vai desprezar isso completamente. Ele vai acabar orientando vocês na vida, né? Não é possível que se faça uma coisa dessa, né? Então, em tese, é assim que as coisas funcionam, entendeu? Ok? Senhores, então, por hoje é só. Semana que vem a gente começa, então, liturgia, né? É um assunto também que talvez renda um pouquinho, mas vai ser bastante interessante. E a gente fecha hoje o ciclo dos sacramentos.
Nosso auxílio está